Mas assim, eu não tô querendo, vamos dizer, insinuar nada com esse vídeo, mas apenas para pontuar algumas questões. Dizendo que sim, sobre a questão de árvore espiritual, sim, é uma ideia que possui algum risco espiritual. Então, eu não digo nem só em relação ao que pode acontecer com a pessoa e tal, de falarem mal dela, alguma coisa assim. Não, mas eu digo assim, ela é uma ideia talvez mais ou menos comprometida. A ideia de árvore é uma ideia, ela tem algum comprometimento, até no mau sentido, com eventualmente outras doutrinas e tal. Então, a árvore no sentido espiritual, ela tem algum comprometimento. Ah, não muito bom. Essa ideia sugere, no final, uma ideia espiritual que não é muito boa. Mas de outro lado, é inegável que essa ideia possui efeitos espirituais, possui efeitos espirituais bons. Às vezes a ideia original é ruim, mas os efeitos podem ser positivos. E o que nós temos que também levar em conta em termos de árvore espiritual é que, no meu caso específico, o pessoal fala que, justamente, para encampar essa ideia, o pessoal fala que não derrubaram a árvore e tal. Não, mas na verdade também foi com a minha vontade, justamente porque eu entendia que a ideia de árvore espiritual é algo meio perigoso. E tem uma representatividade de outras religiões e tudo mais. Então, assim, eu também não, não aprecio inteiramente a ideia de árvore espiritual, então eu também, pelo menos parcialmente, a teria derrubado em relação a. Ou nem derrubado, apenas a machucado em termos de qualquer árvore que eu tenha construído, embora eu nunca usei muito essa comparação. Antes eu não achava que ela tinha problema religioso ou espiritual nenhum, mas eu não usava comparação porque eu achava que era uma coisa muito grande, assim, no sentido, nossa, é uma árvore que protege as pessoas e tal. Eu mesmo interpretava de maneira diferente. Eu pensava assim, não, se eu sou uma árvore, se essa interpretação, em termos de proteção de pessoas, se ela de alguma forma se aplica, apenas no sentido de que, naquele momento que eu estou pregando, aquilo tem alguma importância para as pessoas. Fora isso, eu não posso fazer mais nada pela vida delas. Né? Então, assim, eu não tenho não tenho esse condão de proteção espiritual a ninguém. Ou muito pouco, no primeiro ponto. Quem protege é Deus, eu não tenho como seguir ali as pessoas que eu vou, para quem eu prego, no primeiro ponto. Num segundo momento, o que eu me valia da ideia, já falei isso no canal sobre a questão de árvore, era que eu, apenas no momento que eu pregava, era um momento de sombra para que as pessoas não pensassem se vão ser capturadas, o que vai acontecer de ruim com elas, justamente para elas terem um momento ali de esperança, um momento de reflexão. Então, assim, eu fazia um sombreado em relação a isso, né? Não para dizer assim, agora você vai ser, você vai deixar de ser punido dos seus pecados. Não, nunca foi a ideia da minha pregação. Mas, então, justamente esse ponto. Nessa intencionalidade, eu não entendo que a ideia de árvore espiritual tenha sido exatamente lesada, porque ela não é uma ideia que comprometa a responsabilidade das pessoas por aquilo que elas fazem. Eu não falei que eu ia me tornar responsável no lugar delas, nem tem sentido isso, nem é a favor, nem é dentro da Bíblia, nem é uma doutrina bíblica, nem se você pegar Cristo, não é exatamente a doutrina bíblica, porque o pecado quem teria levado foi Cristo, e não, vamos dizer, e não eu. Eu não assumo ali a posição de crente. Então, eu não teria como assumir ali quaisquer tipos de pecado dos outros. O que nós temos que pensar de alguma forma, a bem da verdade, né, seria justamente que essa ideia de árvore, ela não é uma ideia, vamos dizer, que foi de alguma forma terminada, machucada. Não, porque essa ideia é boa, essa ideia de apenas fazer as pessoas refletirem naquele momento e não iludi-las e não aliená-las no sentido que elas não são responsáveis por aquilo que elas façam. Não, isso não é o que eu vou dizer. Mas fazer outras reflexões que eventualmente a palavra traga, essa ideia continua. O que não continua, eventualmente, e sim, influenciaria a parte, talvez até seria uma parte da árvore, ou pelo menos influenciaria uma base para esse conceito de árvore espiritual em relação à minha pessoa, era apenas a questão comportamental. Então, uma parte da árvore poderia ser, de alguma forma, lapidada, entre aspas, vamos dizer. Claro, porque havia melhoras a serem feitas. No entanto, o objetivo principal
não havia melhor a ser feita, na verdade. Né? Não havia, não, ou pelo menos não havia tanta necessidade. O objetivo não era ruim. Sugeria ali mudança comportamental. Tá ok. Fazer as pessoas refletirem. Elas são responsáveis por aquilo que elas fazem, sem relativizar essa parte. E a ponto de que não só isso, mas a ponto de fazer, de certa forma, enaltecer ou, vamos dizer, confirmar o objetivo. Elas são responsáveis pelo que elas fazem, mas naquele momento elas estão num momento de reflexão. Justamente para verificar se elas desejam fazer algum tipo de alteração nas suas vidas, alguma coisa nesse sentido. E eu não vejo o problema no propósito, eu vejo o problema talvez no comportamento que sustentasse esse propósito. E isso era sujeito a alterações, claro, na minha opinião, tudo aconteceu de uma maneira muito errada, né? Quaisquer tipos de ataques que eu recebi. E o efeito que eu... como é que eu posso dizer? O efeito visado, para mim, mantém o mesmo. Sendo eu árvore ou não, o objetivo é o mesmo. Então, estamos aqui fazendo justamente a mesma coisa, sugerindo momentos de reflexão. Claro que também outras coisas também, mas essa é uma delas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mas havia necessidade de alguma alteração. Sim, a árvore pode ter algumas lapidações. Foram feitas machucaduras muito piores e erradas. Mas algumas delas, alguns talhamentos menores, até na verdade deveriam ter sido feitos mesmo. Alguns talhamentos ali, às vezes pequenos, mais essenciais, deveriam ser feitos. Outros não. Outros não. Então, não quer dizer que eu não aceitaria isso, mas justamente essa machucadura que eu mesmo, eventualmente, causei alguns, mas tendo sido atacado por outras pessoas que queriam malhar essa árvore espiritual, mas que ao mesmo tempo gerava bons efeitos, mas nós temos que separar o joio do trigo. O que realmente da árvore era ruim, o que não é. Havia alguma coisa que eventualmente poderia ser alterada. Em boa parte disso eu também fiz sozinho. Outras coisas até poderia haver um comentário ou outro externo. E no terceiro momento, não, mas espera aí, tem o lado bom. E esse lado bom não precisa se alterar. Então não vejo no meio dessa maneira que o pessoal coloca. Vez que não há por que machucar, vamos dizer, inteiramente a árvore, se eventualmente uma parte dela continua, na verdade, possuindo, vamos dizer, um núcleo duro correto. Então eu não vejo essa necessidade de qualquer tipo de machucadura e tal. Tanto que tem um monte de ataque que eu recebi que eu falei, não, isso aqui tá errado. Exatamente também, porque você tem, na verdade, um outro sustentáculo. A árvore não está sustentada apenas sobre um fundamento. Ela não está apenas sobre a questão comportamental. Ela está também fundada sobre a questão de quais os objetivos. De certa forma, fundada sobre a questão da decência. Né? Não só sobre alguns valores que nós poderíamos ter, ou antes sim também, na questão da salvação em Cristo, mas eu digo assim, não só nisso, mas também em valores eventualmente acobertados pelo Novo e pelo Velho Testamento. E depois ainda mais com a questão dos mandamentos, que acaba virando ali um outro sustentáculo, mudando alguma coisa, tirando outra coisa, tirando uma coisa aqui, fazendo um talhamento, tirando um outro fundamento que não era para ter tido. Ou que não deveria ter sido crido, mas que eu não acho que eu seja nem tão criticável por isso ou por outros fundamentos que eu também acreditei. Mas não podemos esquecer que esse fundamento, que não diria nem só que é exatamente um fundamento, mas esse pináculo também dessa ideia de árvore, que também é o seu próprio propósito, o seu próprio objetivo, tem que ser levado em conta em termos do que o conceito de árvore representa, o conceito de árvore espiritual representa, e o que ele visa e o que ele objetiva. Então isso é importante. E eu acho que não é algo que nós possamos eventualmente desvencilhar dessa análise de árvore espiritual. Então fica esse complemento no canal e valeu!